Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar. Eu tenho dois filhos, um de 5 anos e outro de 6 meses, e eu comecei a dar a papinha para ele quando ele completou 5 meses. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo e vou mostrar é baseado no método japonês. Não sei se tem muita diferença com o método brasileiro ou o método de outro país, mas talvez vocês vão achar estranho algumas coisas ou pode ser bem parecido e eu espero que vocês gostem. Eu estou usando um livro que eu comprei na livraria 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer a introdução do Zaquinho, e eu gosto de seguir o livro, gente. Eu não gosto muito de olhar dicas na internet, na rede social, porque é muita informação e a gente fica meio confusa, né? E esse livro aqui, né? Esses livros assim que vende na livraria, não sei do Brasil, mas aqui no Japão, pelo menos aqui, você tem que ser um professor, tem que ser um nutricionista, um pediatra que vai escrever, né? E é baseado nas diretrizes para o apoio de amamentação e desmame do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social. Ou seja, não é qualquer coisa, né? A gente pode confiar. Se acontecer alguma coisa, a gente tem como ir no médico e explicar. Por isso que eu escolhi seguir as regras aqui desse livro. E se você é mamãe de primeira viagem, vai facilitar muito a sua vida. Aqui tem foto de utensílios que você pode usar, você pode precisar. Tem foto colorida da papinha, a textura. Eu achei que é bem explicativo e eu gostei bastante. Também tem um calendário, né, para você marcar. E se você tem dificuldade de criar um cardápio para o bebê, aqui também tem e eu gostei bastante. Para você começar a introdução alimentar, você tem que observar 4 pontos que eu vou falar para vocês agora. Número 1, ver se a cabecinha do bebê, o pescocinho dele, já está firmado e ele consegue ficar com o pescocinho em pé, sem balançar, sem ter dificuldade. Número 2, o seu bebê já consegue sentar? Não sentar 100% assim, mas com apoio, você segura na coxinha dele. E será que ele consegue ficar com as costinhas em pé? Número 3. Quando ele vê um adulto colocando alguma coisa na boca, vendo uma comida, ele se interessa, ele segue com os olhos. E o último é se ele coloca tudo dentro da boca ou quando você coloca uma colher perto, ele já abre aquela boquinha preparado para comer. Se o seu bebê já faz tudo isso, praticamente ele já está pronto, preparado para começar a introdução alimentar. Bom, agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Dessa vez eu falei, não vou comprar muita coisa, né? Porque eu já tinha algumas coisas aqui. E eu também consigo adaptar sem ter que ficar gastando muito dinheiro. Mas eu comprei uma panelinha lá na Daiso, bem pequenininha, pra mim fazer, pra cozinhar as coisas pra ele, né? Porque as panelas que tem aqui em casa, gente, é bem velha. Então eu falei assim, eu vou comprar uma pra ele, não vou comprar uma panela muito cara. E eu também comprei esses negócios de fazer gelo, essas forminhas. E uma coisa que foi muito essencial que eu precisei, eu sempre uso e eu recomendo essas forminhas de plástico mole. Eu não sei que material que é, não sei explicar, mas vende nas lojas de produtos para bebê. Se aqui no Japão eu comprei tudo lá no Coelhinho, no Nishi Matsuya, e é da marca Richeru, mas tem de outras marcas também. E eu também comprei esses tapuerzinho, porque agora, gente, tô dando bastante arroz, né? Então eu conservo o arrozinho em cada potinho como se fosse marmitinha, porque vai aumentando a quantidade de arroz e eu achei mais fácil. Comprei mais potinhos porque eles ficam amarelados, né, e pega o gosto. Então os que estavam velhos eu joguei fora e comprei mais alguns. E eu tô usando bastante quando eu vou tipo na casa da minha mãe, quero dar comidinha, eu coloco tudo aí. E é bem prático, como se fosse uma marmitinha. Observando os vídeos que eu vejo na internet, a diferença que eu vi, né, aí do Brasil com a alimentação aqui do Japão, é que aqui a gente sempre congela, faz tudo de uma vez e congela. E aí no Brasil eu vi que vocês fazem na hora, tipo, junto com a comida do adulto, todo dia, se eu não estou me enganada. Mas eu vi que essa é a diferença, né? Também comprei um amassadorzinho aqui, que na verdade aqui no Japão quase ninguém usa aquele amassador de batata que nem tem do Brasil, né? A gente usa isso aí. E eu comprei também uma espátulazinha de silicone, só pra misturar a comidinha dele. E aí eu vou escrever aí, porque vai que meu marido, ele acontece um milagre na vida dele e ele inventa de fazer comida para ele não usar isso aqui com outras coisas, né? Tipo uma coisa que é muito colorida, tipo molho de tomate, essas coisas. Então deixei aqui marcadinho e depois eu escrevi papinha de bebê para ele não usar.
Agora, se você quer lavar a louça do bebê separado, né, que eu recomendo também no começo, eu comprei uma buchinha assim. E se você não troca muito a bucha de pia da sua casa, eu creio que ela é bem suja, né, as buchas da pia. Tem gente que troca todo dia, então eu recomendo você comprar um só pro seu bebezinho. E esse saquinho aqui, gente, de papel, é como se fosse um saco para fazer chá, mas ele é bem grande porque a gente usa para fazer dashi. Dashi significa uma calda que a gente usa para fazer sopa, para fazer a comida, né? E aí eu tentei comprar esse aqui na hora de cozinhar os legumes quando é em pouca quantidade. Mas depois aqui no vídeo eu vou mostrar como é que usa. Agora, pratinho, essas coisas você pode usar o que você tem na sua casa. Mas eu comprei aqui um kit que vem copo e 4 tipos de pratinhos. E na época do saquinho também eu comprei, tô usando até hoje. Vem umas colherzinhas aqui, mas pra falar a verdade, no começo eu não usei porque ela é muito dura. E é bom usar uma colherzinha de silicone que é bem molinha assim, pra não machucar a boca do neném. Mais pra frente dá pra usar, né, quando você vai em algum lugar. Mas pra falar a verdade, esses aqui eu não gostei muito não. Então eu comprei nova, essa daqui ó, que ela é bem molinha. E é bom também quando a gente vai segurar. E é bem prático, comprei uma grande e uma pequenininha. Fiquei sabendo que tem uma colherzinha que ela muda de cor, dependendo da temperatura da comida, né? Eu acho que se ela tá muito quente, ela fica de uma cor, não sei, é uma coisa assim. Então, se você tem medo de queimar a linguinha do bebê, tenta procurar esse tipo de colher. E também, gente, uma coisa que tem, que eu gostei muito de ter e que eu sempre usava quando eu ficava assim, insegura de alguma coisa, foi o livro de receitas, o livro aqui que ensinava a gente a fazer comida, que eu mostrei no comecinho. E eu gostei desse aqui porque tem os cardápios coloridos, mostra a quantidade pra gente ter uma ideia, ter uma noção, né, de como é que a gente pode fazer o prato aqui. Mas como os livros eles vão se atualizando cada vez, eu não sei se vai ter esse daqui que eu comprei, né? Tem que ir lá ver. Mas uma vez eu fui na livraria esses dias e tinha uns 8 tipos de livrinho. Então vai lá na seção de bebê, na seção de grávida, que sempre vai ter um livro legal e aí você pode escolher o que você quiser. Agora vamos começar aqui a fazer a nossa primeira papinha, gente. Aqui no Japão a gente começa com mingau de arroz. Por quê? Porque é muito fácil de ser absorvido pelos bebês, né? Agora pão, macarrão, essas coisas tem muito sal, então a gente vai dar lá mais pra frente, tá bom? Porque não pode dar muito, né? Porque não faz muito bem. Então eu vou começar aqui pegando o arroz cru e eu vou fazer na panela de arroz do Japão. Tô usando arroz japonês, coloquei 40 gramas aí e a gente vai dar uma lavadinha de leve. Fiquei sabendo que vocês não lavam o arroz brasileiro, mas aqui a gente vai lavar. Bom, primeiro eu vou lavar aí, vou colocar dentro da panela e vou acrescentar 320 ml de água normal. Ficou desse jeito aqui, bem pouquinho mesmo, gente. Pra falar a verdade, não vale a pena fazer só uma porção assim, mas é que eu queria mostrar como é que o livro estava ensinando. Eu vou fazer aqui na panela japonesa. No livro tá falando pra gente fazer no modo de okayu, que é como se fosse um mingauzinho que a gente faz aqui na panela. Se for no Brasil, gente, eu não sei explicar, mas é essa letra aqui, se você tem panela japonesa. Eu acho que ninguém faz desse jeito, pra falar a verdade. Bom, passou aqui uns 30, 40 minutos e ficou assim, gente. O arrozinho ficou cozidinho, a caldinha ficou com bastante amido aqui. E a gente não vai usar ainda, a gente vai dar uma misturadinha, esperar uns 10 minutinhos para ele descansar, para ele ficar mais fofinho e a água secar um pouquinho. Tem algumas pessoas que fazem arroz para a família e colocam um potinho separado dentro da panela e falam que dá certo. Bom, enquanto o arroz aqui tá coisando aqui, eu vou mostrar pra vocês a minha blender. Eu tô usando esse aqui da marca Vito Antônio, que eu comprei pela internet quando o saquinho era pequenininho. E ainda dá pra usar. Tem várias coisinhas aqui, pra falar a verdade eu não gosto desses aparelhos aqui que dá muito trabalho, mas esse aqui ele é bem prático. Bom, acho que a maioria é parecido, né? Pode ser da marca que você quiser. Ele aqui tem um nível 8 de força aqui, mas eu não vejo muita diferença. E vem sempre com um copão assim comprido, esse aqui é de plástico. E a gente vai colocar as coisas aí, né? Tem que ser uma coisa alta pra não voar pra fora. O arroz ficou pronto aqui, tá bem quente, toma cuidado. E agora a gente vai começar a bater. Então eu vou passar aqui, pode ser quente mesmo, quer dizer, tem que ser quentinho mesmo. Deixa sempre uma água quente aí preparada, porque quando a gente vai fazer papinha, eu sempre gosto de colocar água, né, pra deixar mais mole, deixar mais duro.
E aí a gente vai batendo. Bom, como eu coloquei aqui na câmera rápida, foi bem rapidão, mas eu bati até os grãozinhos de arroz eles ficarem bem assim moidinhos, quase nada. Quando a gente vai fazer a primeira papinha de todas, né? Deixa sem grão, porque, bom, no caso do Levi, teve alguns grãozinhos assim e ele colocou tudo pra fora, porque ele não conseguiu mastigar, né? Porque não tem dente. E vai ficar assim, tipo um iogurtezinho, uma coalhadinha assim, ó. Vai ficar bem molinho. E agora eu vou dividir aqui nas forminhas. Estou usando uma colher de 15 ml, que é recomendada aqui na primeira vez, na primeira papinha. Mas como eu já estou acostumada, eu vou colocar só 2 cubinhos aí e o resto eu vou encher, eu vou fazer um cubinho inteiro. Quando a criança tem de 5 a 6 meses, nós chamamos de fase Goku. Não é Goku não, do Dragon Ball, hein? É porque é a fase que ela está engolindo, que ela só sabe engolir, não sabe mastigar, porque só tem gengiva e está se acostumando com as texturas e sabores diferentes do leite materno ou leite em fórmula. Vou marcar aí a data e a quantidade para mim não me esquecer, né, gente? Falando em fase Goku, depois vem a segunda fase, que é dos 7 a 8 meses, que a gente chama de fase Mongo Mongo, que a criança consegue mastigar, que começa a nascer uns dentinhos, né? Na verdade, ela não consegue mastigar com dente, né? Mas os bebês conseguem colocar a língua para frente, para trás, para cima, para baixo. Aí eles conseguem mastigar com a língua. Depois dos 9 aos 11 meses, a gente já tá quase no final e eles usam a gengiva traseira para mastigar. Aí então ele já consegue comer alguma coisinha com a mão, comer alguma coisinha assim mais sólida, né? E aí eles vão começando a já se preparar para comer comida normal. E aqui no Japão a gente termina com 1 ano e 6 meses. Nessa época eles já estão comendo comida de gente grande, só que cortado pequenininho, né? Mas o sabor, o tempero a gente já faz quase praticamente igual que o adulto está comendo, a gente já começa a comer junto. Bom, agora vamos falar sobre os alimentos alergênicos. Eu já escrevi um caderninho aqui pro Zaquinho e eu marcava tudo que ele comia, o dia que ele comia, a quantidade. Porque quando acontece alguma coisa, tipo uma reação alérgica, você vai saber o que ele tinha comido, né? Porque a gente dá muitas coisas e a gente acaba se esquecendo. E se você mora no Japão e pretende colocar o seu bebê na creche japonesa, vai se preparando que eles vão perguntar se você já deu os 28 alimentos alergênicos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui no Japão tem 3 principais alimentos alergênicos, talvez seja no mundo inteiro, e eles são farinha de trigo, ovo, leite de vaca, derivados de leite. E depois vem os mais 4, que são amendoim, camarão, caranguejo e soba. Além desses 7 itens, tem mais 21 itens aqui na nossa listinha, que tem que estar na tal da declaração recomendada. As 7 que eu falei, elas são obrigatórias, né? Quando você comprar uma coisa e você olhar na parte de trás, geralmente vai estar escrito essas 7 que eu falei, mas as 21 que eu vou apresentar agora talvez não vai estar. Então toma muito cuidado. Vamos lá. Carne suína, carne bovina, frango, salmão, polvo, gelatina, laranja, banana, maçã, pêssego, kiwi, soja, nozes, amêndoas, gergelim, abalones, óvulas de salmão, peixe cavalinha, inhame, cogumelo matsutake e castanha de caju. Teve vários que talvez não tenha no Brasil, não são comuns, como o cogumelo matsutake, que até para o japonês comer é um pouco difícil, que ele é bem caro, né? E a castanha de caju, gente, ela entrou para a lista, foi agora em 2026, em abril, porque falou que teve alguns casos, bastante casos de criança que comeu e teve reações alérgicas. E os cuidados que a gente deve ter quando você for dar algum tipo de alimento que está aí na lista, você dá de pouquinho, dá um de cada vez, tipo, não vai dar, tipo, dar um ovo e o leite no mesmo dia, né? Porque se ele tiver uma reação, você não vai saber qual que foi que era a alergia que ele teve, aí você vai ter que ficar dando várias vezes e aí vai dar um problemão. Então, cada dia dá um por um e dá bem pouquinho, gente. Não dá uma colherona assim de uma vez só, porque foi isso que eu fiz com o ovo do Zaquinho e aí deu problema, né? E aqui a médica também recomendou a gente dar pouquinho e o mais rápido possível. O mais rápido possível que eu digo é começar cedo, né? Começou a introdução alimentar, já aprendeu a mastigar, engolir, pode começar aí a dar as coisinhas aí pra ele que tem alergia, né? Que aí falou que o corpo ele vai se acostumando mais rápido. Tava escrevendo aí o meu calendário aqui dos alimentos que eu ia começar e 2 dias a gente faz igual, né? O cardápio é o mesmo. Aí depois em uma semana a gente vai aumentando a quantidade
e as variedades aqui de verdura, legumes, depois vem as proteínas e etc, etc. Marquei no post-it para ir já riscando conforme ele fosse comendo. Bom, agora vamos preparar aqui a nossa primeira papinha, a nossa primeira dia que eu vou dar para ele, ó. Congelei aqui o arroz e eu vou pegar o cubinho menorzinho, que é só pra gente experimentar, gente. Então não fique assim com muita expectativa, meu bebê vai comer tudo no primeiro dia, que com certeza, geralmente a criança ela não come, ela cospe tudo pra fora, porque ela vai pensar, que é esse negócio aqui que não é leite, essa coisa dura, essa coisa pegajosa, que tem um gostinho estranho. E ela vai estranhar, né? Porque ela nunca comeu nada na vida dela. Coloquei no micro-ondas, gente. Vai vendo aí, vai colocando de 10 em 10 segundos para não queimar também. Porque quando ele queima, ele fica seco, né? Aí não tem como dar pra criança. Acordou aqui o menino, tava meio enjoadinho. Então não tava em boas condições para mim dar para ele. Mas eu acalmei um pouquinho aqui a fera. E agora a gente vai tentar dar para ele. Bom, eu recomendo você segurar ele no colo a primeira vez que você for dar a papinha, né? Pode usar a cadeira também, né? Ver como é que fica o seu bebê, porque cada bebê é diferente. Que talvez ele fica mais relaxadinho aí no colinho da mamãe e é mais fácil para você segurar. Bom, vamos dar a primeira colherada, ele vai querer pegar porque ele vai pensar que é brinquedo. E aí, se você deixar a criança com a colher na mão, você vai pensar, deixa explorar, deixa ela sentir a colher dela, bota lá na goela e ela começa a engasgar, pessoal. Então, eu vou esperar um pouquinho. E hoje eu queria mostrar pra ele como é que era o gostinho. Aí você pensa que ele tá gostando, ele tá brincando aqui com o Zaquinho, que tava fazendo palhaçada aqui, tava aqui estorvando. Aí eu falei pra ele brincar ali no cantinho quietinho rapidão, que eu tinha que dar comida pro menino e ele inventou que ele queria dar, né? Pra você ver como é que é aqui, quando você tem 2 filhos, não é que nem o primeiro, né? Que é na santa paz de Deus. Então o negócio tava aqui meio corrido, mas a gente tava dando aqui, ele tava experimentando, tava cuspindo pra fora, colocava a mão dentro da boca e fazia uma sujeira aqui. Mas, gente, é assim mesmo. Primeiro dia, eles vão comer e vão cuspir tudo. Você vai jogar tudo fora, talvez ele não vai comer nada, vai chorar, não vai querer ficar sentadinho. Mas é assim que começa, então não precisa ficar desesperada, neurótica, que tudo vai dar certo. E questão do horário que a gente dá aqui, a gente dá uma vez, né, nos primeiros meses e depois vai aumentando 2 vezes, 3 vezes, que nem café da manhã, almoço e janta. E no começo a gente dava 8 horas, 9 horas, dependendo aí da rotina da sua vida, eu não sei como é que é, se você tem que trabalhar ou você tá em casa aí. E eu tava dando 9 horas. 9 a 10 horas mais ou menos, que o Zaquinho ia na escola 9 horas, então quando eu voltava eu já dava pra ele das 10 às 11. Só que era uma hora assim que ele tava meio com sono e eu comecei a mudar o horário e eu comecei a dar 11 horas, né? Meio almoço, meio café da manhã e ele já tava enjoado, gente. Então eu falei assim, hoje eu vou desistir, não vou mais dar pra ele, né? Mas só que no final ele comeu tudo, né? Porque se você dá assim forçado, eu acho, né? Não sei, né? Talvez vai ficar na memória dele que foi um horário chato. Comer comida é uma coisa chata, é uma coisa que me irrita, né? Então ele não vai se interessar. Então eu já parei logo e a gente já partiu aqui pro segundo dia. Eu tentei usar a cadeirinha para ele ficar olhando para mim. Tá vendo como ele tá mais calminho? Calminho nada, ele já tava ficando nervoso. E aí eu tive uma paciência, gente, eu ia desistir, eu falei, acho que eu vou dar outra hora, né? Mas de pouquinho em pouquinho. Daí eu tirei ele da cadeira, que ele também não gosta de que ficar apertando ele. E aí eu dei no colinho de pouquinho em pouquinho. Esperei ele se acalmar. Não usei mais o babador de borracha, que eu vi que ele não gosta. Não é que ele não gosta, né? É que ele se distrai muito e não presta atenção. Então a gente tem que se adaptar, né? Tô falando aqui de vários jeitos, gente. Aí ele comia, como ele não tem dente, ele fica coisando assim, mastigando com a gengiva, com a língua, quer dizer, né? Aí eu deixei ele segurar a colher. Aí você tenta fazer várias coisas, né? Até o seu filho mais velho vai querer dar comida para ele. Aí você deixa ele dar, né? Porque o Levi gosta muito do Zaquinho. Então eu pensei assim, se ele conseguir dar e ele ficar calminho, tá bom. Aí a gente terminou de comer a nossa segunda papinha. No terceiro dia, eu comecei a usar a cadeirinha em cima da pia da cozinha, porque era mais fácil pra mim, né? Talvez ele goste do lugar e lá na sala tinha muita distração. Aí ele tava comendo mais, eu senti que ele já tava se acostumando, mas ele queria pegar a colher e colocar lá no fundo da boca dele, gente. E eu já deixei, né? Você deve estar pensando, ai, Natália, deixa ele segurar a colher, não fica impedindo ele de fazer as coisas, né? Gente, eu deixava ele fazer tudo, colocar a mão na boca, passar no cabelo, passar na cara,
Mas quando ele pegava a colher, eu colocava lá na garganta dele, né? Por isso que eu não tava deixando. E aí, enquanto eu ia fazendo isso, ele ia se acostumando, né? Que ele não ia mais pegar a colher. Aí depois, quando chega a hora de comer na colher, vai que ele não quer, né? Bom, mas a gente tava conseguindo comer, aí foram se passando os dias. E aí ele prefere o colinho. Mas agora ele tá sentando na cadeira. Quando ele senta na cadeirinha, ele já sabe que ele vai comer, né? Pra você ver como é que é bom a gente ter uma rotininha. Uma semana aí, gente, dando comida, né? E agora, como é o segundo filho, eu não tô mais assim sistemática com tudo. Eu dou comida aqui na parte da manhã. Se não deu para dar 9 horas, eu dou 10, 11. E a gente vai ajustando aí na nossa vida, né? Porque não é só um filho, então a gente tem que agradar a todos aqui. Bom, tá acabando aqui os arrozinhos e eu já dupliquei aqui a quantidade. Então vai aumentar os minutos. E eu não tinha mostrado pra vocês, né, meninas? Comprei um silicone aqui que eu vou usar no lugar do papel, é papel filme que fala? Aquele que vai no micro-ondas, que facilita aqui, né? Aí você lava toda hora para economizar, porque a gente usa toda hora. Aí eu esquentei demais, espera um pouquinho para esfriar, para não queimar a linguinha dele, tadinho. E ó, ficou bastante, ele já tá conseguindo comer toda essa quantidade aqui, né? A gente já vai começar aqui na nossa segunda semana e já já a gente vai começar a comer verduras e legumes. Gente, ele comeu tudo sem chorar. Agora eu vou ensinar para vocês como é que eu faço as minhas verduras. Bom, todo mundo já foi dormir, eu fiquei aqui sozinha na cozinha, que é o meu momento de relaxar, mesmo que eu estou com sono. Eu vou começar a preparar aqui as verdurinhas que a gente vai usar para nossa introdução alimentar, que já vai começar as verdurinhas. Pessoal, hoje eu vou usar aqui duas verduras, que vai ser... Bom, daqui pra frente, gente, vocês só vão ver aqui a minha mão trabalhando. E a gente vai usar cabotiá, que é a abóbora, e uma cenourinha que eu também vou usar. Eu vou aproveitar para guardar o arrozinho que sobrou 3 aqui. E eu recomendo vocês comprarem esses saquinhos aqui, que tem esse negócio de fechar aqui. Porque se você só tiver uma forminha, você não vai ficar colocando a forminha, né? Depois que descongelar, você já lava e coloca nos saquinhos assim, escreve o dia, a data, quantos ml tem pra você saber, né? Então o arrozinho eu vou deixar guardado. E eu já vou aproveitar também, gente, para fazer mais uma dose de arroz. Na vez passada eu mostrei como é que a gente faz o arroz assim, desde o comecinho, né? Mas hoje eu vou mostrar como é que eu faço na panela, de um jeito muito, muito fácil. E eu sempre congelo arroz aqui pra gente comer em casa. Mas você pode, tipo, pegar o arroz da panela que já tá pronto. E você vai colocar dentro de uma panela. E, gente, eu não tô medindo, eu não tô fazendo nada. É tudo no olhômetro. E eu não vou medir. Tem aqui mais ou menos, acho que uma colher grandona de arroz. Coloquei aqui na panela. E eu vou colocar água. Pode ser água quente, água morna. E eu vou, tipo, cobrir o arroz. Assim, ó. Viu? Se faltar, a gente coloca. Se ficar muito, a gente vai cozinhar bastante. E eu vou fazer aqui do jeito bem facinho, né? Pra gente não ficar estressada. No comecinho eu falei que eu ia fazer igual o livro. Mas quando a gente vai, assim, criando experiência, gente, não precisa de fazer... Não precisa ter muita frescura pra você fazer, né? Vou usar aqui a minha colher, que é especialmente para mim fazer aqui as comidinhas do Levi. Como o arroz tá quentinho, a água tá morninha, ele vai diluindo assim. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui e eu vou deixar ele fervendo aqui e ele vai ficando bem molinho. Depois que ele ferver, aí que eu vou amassar com o amassador. Então vou deixar ele aqui e agora a gente vai partir para fazer as verdurinhas. Gente, eu comprei uma tábua. Eu não vou usar hoje, né? Eu vou usar quando eu for cortar uma frutinha, uma coisa assim que eu vou servir quase cru, né? Porque até a fruta a gente tem que esquentar. Mas eu deixei comprado uma tabuinha aqui. É bem pequenininha. Eu comprei só porque era bonitinho. Vamos lavar e vamos descascar. Gente, o arroz, ó, ele ficou assim, ele tá borbulhando. E se eu deixar no fogo alto, ele vai começar a queimar, né? Aí você não vai mais poder dar pro neném. Então, você abaixa o fogo. E eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água. Pra ele virar uma papa aqui. E eu vou deixar no fogo baixo.
Também, gente, lembra que eu comprei esse saquinho aqui? Chegou a hora de usar. E aí, né, como é que a gente vai usar? A gente vai esquentar a água aqui. Ou pode colocar direto também. E quando você quer, tipo, ferver várias verdurinhas de uma vez só, você não vai ficar esperando uma ferver para depois pegar água gelada, esquentar de novo. Não, então a gente coloca tudo aqui no saquinho, né? Vou fazer aqui só para mostrar para vocês quando que você quiser colocar. Não precisa ser tudo também. Tipo assim, eu vou colocar um pouquinho de cenoura. Se você ficar com medo que ele vai sair aqui, vai começar a sair para fora, a gente tampa assim e coloca aqui na mesma panela, tipo o cabotiá, a gente coloca cenourinha, coloca o que mais tem, batata, essas coisas assim. E a gente consegue fazer tudo junto. Tem um método de fazer dentro da panela de arroz, mas é um pouco difícil, né? Quando você vai fazer arroz, falo que é só você jogar lá dentro, mas eu ainda nunca fiz. Então eu vou fazer desse jeito. Mas hoje, como eu vou explicar de pouco a pouco para vocês, e como tem muita cenoura também, eu vou colocar tudo de uma vez aqui e a gente já vai cozinhar a nossa cenourinha. Vou colocar água até cobrir a cenoura, assim mais ou menos. Eu vou levar no fogo. Vou deixar assim. E não precisa temperar com sal nem com nada, né? Porque a criança ela não vai comer e falar assim, nossa, que comida sem sal, pelo amor de Deus, traz uma pimentinha aí, né? Porque ela não sabe, né, o sabor de coisa salgada, que é doce. E o importante é ela aprender o sabor natural da verdura, né? Então no comecinho, quando a gente vai ensinar a criança a comer, não precisa ficar temperando, gente. Só depois lá pra frente que a gente vai temperar. Então agora eu vou fazer o cabotiá enquanto tá terminando aqui. E agora a gente vai tirar o caroço não, a semente. Gente, eu comprei esse plástico aqui no Reaglen, que é tipo Daiso, não sei onde que eu comprei. Ele é bem vagabundo, gente, ó. Ele fica me tirando do sério, tá entendendo? Então quando você for comprar essas coisas assim, tem coisa que você tem que gastar dinheiro. Só comprei porque eu não tinha tempo de ir no mercado e eu tinha passado lá, né? Esse aqui eu vou usar pra botar o lixo aqui também. Agora vamos lavar. Gente, hoje eu vou usar aqui um potinho que eu comprei que é pra cozinhar as coisas. Eu comprei na Daiso. Vem assim, ó, uma coisinha assim, como se você fosse fazer verdurinha no vapor, né? Só que tem vezes que eu coloco e ela queima, né? Então hoje eu vou colocar bastante água. E eu vou colocar aqui o cabotiá. Não sei, gente, já pensou se eu estragar tudo? Porque hoje eu tô fazendo assim no olho, né? Mas eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Aí a gente vai tampar assim, ó. Eu vou tampar e vou levar, acho que vou começar com 2 minutos pra ver como é que fica. Gente, a cenourinha, ela ficou mole, mas tá um pouquinho assim dura. E a água tá ficando pouco, então eu vou colocar um pouquinho mais de água e voltar no fogo. Bom, gente, a textura do arroz vai ficar assim, ó, uma papa. Fica parecendo arroz doce, aquela mesma textura de arroz doce. E pode ser bem molinho também. Eu vou colocar aqui agora no negócio. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. E agora, gente, eu vou começar a bater. Eu acho que ele tá um pouquinho, assim, muito coisado. Então eu vou colocar só um pouquinho de água. Só um pouquinho de nada. Assim. Falando nisso, apitou aqui o micro-ondas. Eu acho que o cabotiá já tá bom. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver. Tá mole, mas ó, tem um aqui que tá bem duro. Então a gente vai colocar o que tava duro assim. Gente, pode fazer na água fervendo também na panela, que é mais fácil, né? Demora mais, mas dá pra você saber. Vou colocar aqui por mais uns 2 minutinhos. Bom, vamos lá. Tem alguns, assim, um grãozinho de arroz que ainda tá quase inteiro, mas eu tentei fazer ele bem assim molinho.
e vai ficar nessa textura, gente. E agora a gente vai colocar dentro das forminhas. Gente, o cabotiá já ficou pronto aqui, ó. Eu vi que 5 minutos dá certinho, ele ficou bem molinho. E agora eu vou colocar nos potinhos o arrozinho, né, gente? Vamos lá. Bom, pessoal, vou fazer o cabotiá aqui e hoje eu vou tentar fazer amassando, sem usar o blender, né? Que é esse aqui, né? Eu vou tentar amassar. Olha, gente, ele amassa bem facinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem que amassar enquanto tá quente, né? Porque quando tiver gelado, acho que fica ruim pra amassar. E aí a gente vai amassar. E não vai dar duro assim, né? Porque senão a criança vai engasgar. Eu vou colocar um pouquinho de água quente aqui. Nossa, tá com cara de gostoso, gente. É porque eu gosto muito de abóbora. Pronto. Gente, no final eu coloquei mais água, né? Porque eu ainda tenho medo que ele vai comer coisa muito dura. E eu deixei assim, ó. Numa textura que ele tá caindo da colher, tá? E agora eu vou colocando na forminha aqui. Acho que eu vou colocar com essa colher mesmo, né? É difícil, eu podia ter comprado uma colher que ela cai sozinha. 1, 2. Prontinho, gente. A cenourinha, pessoal, ficou assim, ela tá bem molinha. Deixa eu ver uma, deixa eu experimentar uma. Tá bem molinha. Coloquei, gente. O certo é colocar um pouquinho mais de água, né? Mas como eu cozinhei demais, ela ficou um pouquinho sem água. Então eu vou colocar um pouquinho de água quente aqui. E agora eu vou lá. Eu vou fazer o mesmo processo de bater. Hoje eu fiz cabotiá e cenoura. E da próxima vez eu vou começar a fazer as verduras. Eu vou começar com espinafre. E depois eu vou fazer outras coisas, né? E aí eu trago vocês, gente. E depois vai começar as proteínas, né? Eu vou começar com peixinho branco. Depois eu vou passando pro tofu, que é super fácil, né? E é bem baratinho, sempre aqui tem aqui em casa, né? E a gente vai assim seguindo com a nossa introdução alimentar. Gente, o tempo passa muito rápido. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu tava dentro do parto. O menino já tá começando a comer comida. Vou colocar aqui nesse daqui pequenininho, né? Do mesmo do cabotiá. Eu acho que não vai dar muito, não. Esse aqui acho que eu vou colocar pouquinho, porque daí dá pra mim dar os dois juntos. Mas ela vai deixar. Então não é porque ela comeu 5 ml a mais que vai dar alguma coisa nela, né? Bom, assim. Tá bom. Nossa, quanta louça pra lavar, meninas. Ficou assim, bem bagunçadinho, mas tá. Eu tenho um sonho de consumo, menina, que vocês já sabem, né? Que é ter a minha lavadora aqui automática. Mas tem um outro que eu queria uma congeladora. Aquele refrigerador assim, profissional, sabe? E aqui na minha cozinha não tem espaço. Maior congelador, quer dizer, menor congelador que existe no Japão é de 33 centímetros que eu vi na loja. E tem um espaço de 30 centímetros do lado da minha geladeira, ou seja, não cabe, né? Aí você fala, bota lá na sala, bota não sei na onde. Aí também vai ficar feio, eu também não quero, né? E aí eu queria muito, porque eu queria guardar as coisas, pessoal. Porque é bem pequenininho, né? A geladeira em si, ela tá num tamanho bom. Mas o congelador, eu uso muita coisa congelada. Então, agora que eu comecei também a fazer a comidinha dele, piorou aqui a situação. Bom, já ficou congeladinho aqui. Eu vou botar em alguns saquinhos, né? Se você tem tempo de fazer todo dia assim, é mais gostoso fazer na hora, né? Mas como eu acho que você tem criança pequena, acho que você não tem tempo de fazer nada, né?
Então esse que é o método aqui do Japão. A gente faz assim e deixa para uma semana mais ou menos, né? Tá bem duro o kabocha aí, que eu acho que tinha muita água, mas com o tempo ele vai descongelando. Hoje eu vou dar 2 cubinhos de arroz e a gente já tá entrando aqui na segunda semana e vai ser a primeira verdurinha, né? Ué, Natália, você não vai dar o kabocha que você fez aí, menina? A gente só vai dar um de cada vez. Cada vez quando você for dar uma coisa nova, nunca dá 2 de cada vez, vai dando de pouquinho em pouquinho, né? Aí quando você vê se ele já acostumou, já comeu, apesar que é uma coisa que não tem alergia aí, eu vou dar de um por um. Enquanto tá lá no micro-ondas, gente, eu vou apresentar para vocês aqui o chazinho para bebê. Esse aqui você pode já dar com 1 mês, mas eu nunca dei nada, só dei leite materno, né? E eu resolvi que eu ia dar essas coisas assim só quando começasse a introdução alimentar mesmo, né? Esse mugit aqui, ele é gostoso, barato, não tem cafeína. Todo mundo toma aqui no Japão, desde o bebezinho até os idosos. E geralmente a gente toma no verão, né? Mas aqui na minha casa a gente toma o ano inteiro. Sempre tem mugit na geladeira. Então, para falar a verdade, não precisava comprar esse aí especial para criança, né? Que é a mesma coisa. Mas hoje eu vou fazer aqui só para testar. A gente vai diluir um pacotinho aí com água. Era 100 ml, eu usei um pouquinho de água quente para diluir mais rápido e depois eu vou colocar água normal aí, porque senão vai ficar muito quente, né? Talvez ele não vai gostar. Geralmente a gente não dá suco assim antes de 1 ano, que é muito açúcar, né? Mesmo que parece que é suco de fruta, o pessoal que não gosta de dar nada assim que tem muito açúcar, né? Geralmente é chá ou água. E eu vou tentar dar na mamadeirinha. Bom, gente, vamos experimentar aqui a primeira cenourinha da vida dele. Já tá bom aqui na temperatura, ele já tá olhando, ele já sabe que ele vai comer, né? Esqueci o babador. Vou lá pegar, vamos lá. O arroz ele já tá acostumado, gente. Ele já tá craque aqui no arroz, ele come tudinho aqui. E ele já come sem soltar pra fora, né? E eu não tava percebendo, tá aparecendo um ratinho velho, gente. Olha só que bonito. E as frutinhas aqui a gente não dá muito cedo, a gente demora um pouquinho pra dar. Eu vi que aí no Brasil vocês dão um lanchinho da tarde com bananinha, com um monte de coisinha gostosa, né? A gente dá tipo uma maçãzinha ralada e vai tudo no micro-ondas, gente, não é cru. E a gente vai dando de pouquinho em pouquinho, proteínas, os minerais, as vitaminas e o carboidrato é a base aqui da nossa alimentação, né? Só no finalzinho a gente dá para ele não se acostumar com coisa muito doce. Apesar que não é aquele açúcar que faz mal pro corpo, né? O açúcar da própria fruta faz muito bem, mas a gente vai dando de pouquinho para ele não se acostumar com essas coisas, né? Pelo que vocês estão vendo aqui, ele não gostou do chá, velho, pode. Quero esse negócio não. E aí eu tentei dar água, mas ele também não quis água. Ficou uma semana sem tomar água, mas ele comeu tudo aqui, né? Mas calma que ele sempre tomava o leite, né? Então, com falta de água ele não tá, gente. Aí eu desisti de dar o chá aqui e eu tava dando leite. Bom, agora passaram-se alguns dias, ele já tá comendo o kabocha e a cenourinha e já já acaba o nosso estoque de coisinhas. Meninas, vocês gostaram do vídeo? Essa aqui é a parte 1, né? Porque ainda tem muitas coisas que eu quero mostrar. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta aí que parte que você quer ver. Se você tem alguma pergunta, aproveita aí que eu já vou começar a gravar os próximos vídeos. Não sei quantas partes vai ter o vídeo, gente, mas até o final eu vou ter que dar comida pra ele. Talvez eu vou misturar nos vídeos normais, espero que vocês tenham gostado aí. Bom, tô passando um creminho, gente, que ele começou a ficar irritado de baba, de comidinha aí. Então, pra não irritar mais, eu tava passando um creme que falou que faz bem, que sara. Não tá fazendo muito efeito, não. Bom, vamos brincar aqui com as criançadas e vamos terminando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí, compartilha com alguém que mora no Japão ou com alguma mamãe aí que é de primeira viagem. Espero ter ajudado vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!